muito bem-vindo, professor Pedro Serrano, tudo bem? Tudo bem, como vai, Adri? Como vai, Renato? Salve, Pedro. Estávamos falando do Vilas Boas, agora não sei se eu estou exagerando, Pedro, mas assim, eu acho que está numa altura, ele está doente há muito tempo. Desde 16, ele já convalescia dessa doença que o aflige aí, ele já estava de cadeira de rodas. A idade avançada, cara, o cara sendo usado para esse tipo de coisa, será que ele ainda está em plenas condições de fazer esse tipo de manifestação? Eu não sei, não sou médico dele, mas fico preocupado porque, assim, há uma instituição como as Forças Armadas usarem, né, porque é isso que está fazendo. Eles estão usando esse cara para falar em nome de alguns generais, Pedro. O que mais me preocupa é a questão de fundo, que eu acho que a gente não pode ser ingênuo. Não existe general no Brasil hoje que não seja bolsonarista. Existem os pragmáticos e existem os ideológicos. Os pragmáticos dá para ter algum diálogo, os ideológicos de jeito nenhum. Nós estamos com um imenso problema para a democracia nessa questão. A gente precisa cair logo a ficha. Eu vejo muita análise na mídia de políticos desinformados a respeito do assunto, em que eles tratam como se existisse uma parte do generalato que é profissional ou que é nacionalista. Isso não existe mais. Nós temos que cair a ficha, não existe mais. Os generais todos defendem uma visão que eles chamam de antiglobalista. Eles todos defendem uma visão contrária à participação do Estado nas chamadas atividades de mercado, sob um discurso anticorrupção, né? Ou seja, são a favor de privatizações, ou seja, um velho modelo, no plano, a extinção do liberalismo político por um modelo de nova forma de autoritarismo no plano político e no plano econômico, liberismo total. É isso. Essa gente pensa assim, não adianta ter ilusão com isso. Então, eles vão estar sempre apoiando, direta e indiretamente, as aventuras golpistas e formas, vamos dizer, de manifestação política da extrema-direita. Ou seja, na história das Forças Armadas, sempre foram partido político, só que em alguns períodos históricos eles participam mais da disputa de poder, outros menos. Né? A gente passou num período pós-ditadura, um período relativamente longo de não participação das Forças Armadas de forma mais ativa nas disputas de poder. Isso mudou. Hoje as Forças Armadas voltam a entrar num período de participação ativa na disputa de poder em favor da extrema-direita, com essa nova visão que a extrema-direita tem. É diferente do período da ditadura. No período da ditadura, no campo econômico, por exemplo, eles investiram em gigantes estatal, havia um alto nível de intervenção do Estado na economia, e isso já não defendem mais. Eles defendem o extremo oposto disso, que é um liberismo, ultraliberalismo, né, no campo econômico. E no campo político são a favor de um modelo autoritário. Isso ficou claro, inclusive, nos estudos e planejamentos que eles próprios apresentaram. A ideia de que deve acontecer a política de forma democrática, sujeita a um conselho composto por eles que vai definir o que é a macroeconomia interessante, são as grandes políticas de Estado, né? Ou seja, é uma nova forma de autoritarismo, né? Alguns chamam de democracia iliberal, eu prefiro autoritarismo líquido, mas é mais ou menos isso, uma democracia só de aparência e sob controle, né? Sob controle absoluto. No caso, eles pretendem sob controle deles. Então, nós temos que entender isso. Hoje, as Forças Armadas são um problema para administrar a democracia brasileira. É uma questão que a gente tem para debater e ver como tentar resolver. Agora... Oi, diga. Não, eu ia te fazer uma pergunta dentro disso. Quer dizer, a escolha do Múcio, né, na análise do Nassif, um texto legal, inclusive, que o nosso amigo Nassif fez, ele fala assim, ó, é rendição ao golpe. Né? Você acha que isso faz sentido? Ou você acha que é uma composição para tentar, nesse primeiro momento, ultrapassar aquela fase mais dura para poder avançar a médio prazo? Eu acho que certamente quem está defendendo essa alternativa pensa como você falou.
né? Que é uma forma de mediar. Mas talvez a consequência seja isso que o Nassif falou. Concordo. Porque o problema da gente ir fazendo concessões à extrema-direita é que ela vai avançando, ela não media. Você pode notar isso. Sempre somos nós que temos que mediar. E a gente acaba perdendo a força da democracia com isso. Por exemplo, eu vi gente de esquerda falando, não, tá certo de não prenderem o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, naquele momento em que ele recebeu uma ordem do judiciário por escrito para tomar certas medidas e ele respondeu dizendo que não ia cumprir. Ele tinha que ter sido preso em flagrante por desobediência à ordem judicial, ainda mais naquela situação delicada que a gente vivia no período. Aí eu vi muita gente progressista dizendo, não tem que prender, o Alexandre tem razão de não prender, a visão estratégica. Não se usa raciocínio estratégico na aplicação da lei na democracia. Você não pode fazer nada além da lei, nenhum abuso, mas também não pode ficar aquém da lei. E está sendo cada vez mais corrente no interior do próprio sistema de justiça raciocínios de política no âmbito da aplicação legal, raciocínios de disputa de poder. Isso arrebenta com a democracia. Quando a gente começa a fazer concessões para esse tipo de pretensão, que é político-partidária no amplo sentido da expressão, essas pretensões de extrema-direita das Forças Armadas, nós estamos abrindo mão da democracia. Eu, pessoalmente, perfilo com aqueles que acham que, nesse tipo de questão, é melhor uma atitude mais dura, né, de enfrentamento, porque não tem jeito, a extrema-direita, isso é histórico. Se a gente for para o único sítio um pouco mais objetivo que existe nas ciências humanas, que é a história, para poder ter algum aprendizado, é de que a extrema-direita populista, independentemente da forma como ela se manifeste por governos de exceção ou por medidas de exceção como hoje em dia, a realidade é que ela sempre usa essa tática. Ela vai num crescendo de subversão da ordem democrática. E ela só para se ela encontrar um muro firme e consistente de resistência. Nós temos que ser esse muro. Então, pode ser que eu esteja enganado e pode ser que a estratégia de mediar seja o melhor caminho. Mas é que aqui no Brasil a gente tem a tendência a sempre achar que essa é a melhor estratégia, e às vezes não é. Eu creio que para lidar com a extrema-direita é necessário ter firmeza, muita firmeza. Eles podem manifestar ideais extremistas? Podem, a democracia admite isso. Eles podem estimular ou perfilar uma conduta de estímulo à violência? Não, é crime. Tem que ser punido quando fizer isso. As Forças Armadas podem ter algum papel na disputa de poder? Nenhum. Quem porta a arma numa democracia não pode ter o poder de decisão. Ponto. Muito bem, Pedro. Deu uma travada. Travou? E assim, aqui, Pedro, antes de você chegar, eu estava lembrando que é o seguinte, eu sou daqueles que concordo com um amigo aí, que acho que não pode ficar criando subterfúgios para cometer ilegalidades ou deixar que alguém cometa. Lá atrás, somos nós, eu e você, algumas pessoas, que colocamos, assim, falamos, não, eu sou contra aprovar essa coisa dos auxílios, do jeito que estão aprovando no momento eleitoral para compra de votos, etc. Né? Aí, quer dizer, essa coisa do orçamento secreto. O PT, eu vou fazer o Fala Rovai sobre isso agora, fechou o apoio ao Lira. Consequência direta, de alguma forma, dessas decisões que foram tomadas lá. Porque você vai esgarçando, e aí você tem que chegar uma hora e fazer um acordo. Tudo bem, eu acho que esse acordo, dentro da situação atual, talvez seja a única coisa possível para não ser derrotado e sofrer um golpe em menos de 6 meses. A situação é grave. O Lula foi eleito com 51% dos votos. Ele não vai ter, no começo de governo, relativamente tranquilo, com a aprovação alta, coisas assim. Vai ser mais dura a vida. Mas, ao mesmo tempo, ter que ficar na mão do Lira não é mole, né, Pedro? Eu acho que aí o que a gente tem que entender é o Lula ganhou a eleição, a esquerda perdeu. Nós perdemos a eleição. Nós perdemos os principais governos da região Sudeste-Sul.
e os principais, em termos econômicos, os mais relevantes governos de Estado do Brasil. Nós perdemos as eleições parlamentares. Então, essa é uma realidade, é encarar isso. Houve uma vitória e uma derrota. Essa eleição não foi uma eleição claramente a favor da oposição e da visão progressista. Mesmo a gente tendo um governo trágico, como foi Bolsonaro para o país. Um governo horrível, talvez o pior da nossa história republicana. Então, mesmo com esse elemento, a realidade é que nós ganhamos de um lado e perdemos de outro. Então, isso exige do Lula a gente tem que entender uma flexibilidade maior no plano da política do que o que seria adequado. Me preocupa um pouco a relação com essas instituições de Estado. Eu confio na intuição do Lula, né? Se ele acha que foi o caso de nomear o ministro Múcio, eu não faria um cavalo de batalha em torno disso. Quer dizer, talvez seja necessário. Eu não tenho cotidiano de relação nenhuma com as Forças Armadas para saber como é que anda a coisa lá, como é que é a possibilidade, tal, se é melhor mediar ou não, né? Então, acho que tem que confiar um pouco nele, mas também entender que ele tem uma missão muito difícil. Né? Na realidade é que nós não ganhamos as eleições parlamentares. Né? No primeiro turno nós fomos derrotados. Né? O Lula ganhou, é diferente. Agora, nós, progressistas em geral, democratas, esquerda, etc., nós fomos derrotados. Nós fomos derrotados naquele primeiro momento. E agora temos que arcar com ônus disso. Muito bem. Driga, Lorenzo. Deixa eu só ler aqui os superchats do Tol Bege. Prova de que Serrano está certo é que Hitler foi preso pelo golpe da cervejaria e teve a prisão relaxada. Daí ele voltou e fez o que fez. E não só no caso da prisão. Foi uma série de decisões judiciais excessivamente flexíveis em relação à ordem jurídica. Por exemplo, o Martônio Valverde, que é um grande constitucionalista que nós temos no Brasil, professor lá no Ceará, ele lançou um livro agora, ele fez lá o doutorado dele na Alemanha, tem intimidade com o histórico direito alemão, e ele lançou um livro agora sobre o caso Reich versus Prússia, Preußenschlag, que é um caso clássico da ascensão do nazismo, em que houve lá os conflitos em Munique, você deve lembrar disso, Renato, que as SA conflitaram com os chamados comunistas, na realidade eram assembleias dos trabalhadores, né, dos sindicatos, que foram invadidas pelo pessoal da SA e gerou um conflito campal, né, alguns conflitos campais. O governo da Prússia do Estado da Prússia, da Federação Alemã, era um governo social-democrata, o Estado Central, um governo de conservadores que estavam adulando o nazismo que estava em ascensão. Como resultado, o chefe de Estado alemão decreta a intervenção na Prússia, alegando que o governo social-democrata estava alinhado com os, entre aspas, comunistas dos sindicatos, né? E que estava deixando de ter uma atitude imparcial, não estava garantindo a segurança, como se fossem os comunistas ou os sindicatos que tivessem agredido as SA, quando na realidade foi o contrário. Esse caso foi questionado, o governo da Prússia vai à Suprema Corte Alemã, a Corte Suprema Alemã, para questionar a constitucionalidade dessa intervenção. E a Suprema Corte decide por não, falando, olha, essa é uma questão política, eu não vou me intrometer nisso, ou seja, flexibilizou na aplicação da ordem jurídica. Isso foi fundamental para dali um ano, Hitler ascendeu ao poder e logo depois do fogo no Reichstag, ele usa o argumento do estado de exceção, ou seja, do estado de emergência, que é um argumento semelhante ao que foi a questão no caso Prússia versus Reich, porque a adesão do alemão foi: esses atos políticos não são sujeitos a controle do judiciário. Aí ele usa de um ato político, que é a decretação de estado de exceção, para estabelecer a ditadura dele, com base nesse tipo de compreensão, né? Então, realmente, tem razão a observação do amigo aí, porque
quando começam os órgãos, a gente começa a flexibilizar na aplicação da Constituição e das leis, passa a ter raciocínios estratégicos, nós estamos sacrificando a democracia. O direito tem que ter autonomia para ele poder ser um direito democrático. Sem autonomia do direito não há democracia. Na hora que a gente começa a usar, mesmo que em nosso favor, raciocínios estratégicos de disputa de poder para aplicar o direito, a democracia está indo por ralo de uma forma muito sutil, muito aos poucos, mas que é fundamental para ascender a extrema-direita ao poder. Ou seja, eles vão forçando a barra, cometendo crimes, cometendo ofensas, atos subversivos à democracia, e nós vamos fazendo concessões. Essa é sempre a história da ascensão da extrema-direita ao poder. Então, eu não acho que tenha tendência a ser diferente aqui. Nós tivemos uma vitória de Lula, que é um grande líder, mas que, para mim, foi uma vitória muito individual dele, do que ele representa. Os progressistas foram derrotados nessa eleição. Temos que ter clareza disso. Lula é diferente dos progressistas. É diferente, mesmo você contando com os democratas no mês. É diferente. Então, eu acho que nós estamos com um problema no país. Nós temos que entender isso, é um problema grande, grave. E todas as pessoas que forem envolvidas em algum papel de poder ou de liderança, seja no Estado, seja na sociedade, tem que ter a compreensão que a nossa prioridade tem que ser resistir e combater a extrema-direita. Essa é a prioridade. A prioridade é política, não é econômica. Ela é social também, porque só se combate a extrema-direita se a gente tiver políticas sociais. Mas, assim, no plano o econômico tem que se subordinar a essa questão política. O agir nas nomeações e na estrutura de Estado tem que estar subordinado a essa função política. Se a gente não priorizar em tudo, nomeações de pessoas, ações de movimento social, se a gente não priorizar em tudo o combate à extrema-direita, nós vamos ser derrotados. Eu queria também trazer uma questão, já que a gente está falando do nazismo, Hitler. Na semana passada, a gente teve esse atentado nazista na escola em Aracruz. E ontem, uma escola em Contagem, amanheceu com os muros pichados com símbolos nazistas, com suástica. A gente teve aqui ontem também a vereadora Graciele, que está sofrendo ameaças em Sinop, numa cidade de 50 mil habitantes, que tem 2 células nazistas. Você não acha que vai ter que ter uma desnazificação no Brasil, alguma ação mais contundente contra isso? Porque parece que esses grupos, com o bolsonarismo, eles estão aí se revelando. Sim, acho que faz parte dessa prioridade nossa de combate à extrema-direita. Posso acrescentar uma coisa só? Eu vi um post hoje que me assustou, do João Pedro Stedley, na linha do que a Adri está falando, que é os clubes de tiro cercando toda uma área indígena, né? Tem toda aquela área do Xingu ali cercada, que é um tipo de nazificação, né? É um pouco isso também. Eles não estão operando só no simbólico, me parece, mas de forma concreta no mundo real. Essa coisa de armas, nós temos que ter claro. Tudo bem, a lei brasileira possibilita a posse de armas, desde que o cidadão cumpra certos requisitos. Não possibilita o porte tem que ser algo muito restrito, isso é que a lei prevê. O Bolsonaro flexibilizou indevidamente isso através de decretos. Nós temos que mudar primeiro isso. Não tem cabimento o sujeito ter uma licença para ser atirador esportivo ou caçador e ele ter rifles a R15 e a R10. Isso não é nem usado no tiro esportivo. Eles têm um conceito que eu pratiquei até um tempo na vida, Renato, anos atrás, chama tiro prático, e aí eles vão querendo incluir tudo nesse tiro prático. Daqui a pouco você tem tanque, arma nuclear como para tiro prático. É evidente que isso é um conceito excessivamente elástico do que é o tiro esportivo. O tiro prático é possível com arma curta. Nada além disso. Deve ser possível. O quê? Arma curta. Você deve possibilitar o tiro. Eu estudo um pouco o assunto, porque eu fui praticante de tiro um tempo da vida. Você tem que possibilitar o tiro prático só com arma curta. Não tem sentido você permitir ele com arma longa. Não tem nenhum sentido esportivo. Quanto mais com a R15 ou R10, que é uma arma de guerra. O tiro prático não é para simular guerra.
É para ser um esporte, né? A outra hipótese, que é caçador não usa R15 nem R10. Então, é um problema. E se permitir que um cara, por ter uma licença dessa, tenha 60 armas e 198 mil munições, é um absurdo. Isso é para armar um pelotão do exército, entendeu? Não tem sentido isso, gente. Então, isso precisa mudar agora. E mais, tem que se reconhecer que esses decretos que permitiram isso foram inconstitucionais e ilegais. Porque não tem sentido você atribuir uma licença para tiro esportivo e caça permitindo a posse de fuzis. E sendo declarados nulos, não apenas revogados, tem que determinar a devolução dessas armas para o Estado sem nenhuma indenização. Se o sujeito acha que tem direito à indenização, que ele que vá para a justiça e obtenha lá o seu direito à indenização. Mas o Estado tem que ser duro nisso. E acho que os clubes de tiro têm que ser regulamentados. Não pode ser essa festa de ter clube de tiro em qualquer lugar. Você tem que regulamentar a geografia, onde é que é possível ter clube de tiro. Não é só a questão dos índios, clube de tiro em área urbana é perigoso, né? Ou seja, você tem que ter, obviamente, não tem que permitir clube de tiro perto de indígena, perto de populações mais frágeis. Tem que ter regulamentação disso. Nós temos que ter um decreto, pode ser por decreto, regulamentando a possibilidade de existência de clubes de tiro, certas licenças que ele tem que ter para não virar um desvio de armas, por exemplo, por crime organizado, para as milícias, né? E também regulamentar a geografia deles, né? Então, me parece algo que a gente tem que... São essas medidas que nós não podemos vacilar. Se a gente ficar dando espaço para a violência da extrema-direita, eles cada vez vão ocupar mais. Daqui a pouco estão matando o presidente da República e tudo bem. Não é assim. A violência na democracia não é permitida. A violência política é crime, seja de direita ou de esquerda. Pronto. Se o sujeito quer ter uma postura revolucionária, que saiba que vai enfrentar o Estado e sua força, caso queira ter. Seja uma conduta revolucionária à extrema-direita ou à extrema-esquerda. Tem que ter essa consciência. É uma ação política dele, tudo bem, mas ele vai enfrentar. Agora, a extrema-direita sempre foi isso. Ela cria movimentos sociais que se acumpliciam com as forças de repressão do Estado. Um acumpliciamento. Então, você vê isso nitidamente nesses movimentos bolsonaristas, mas houve isso no nazismo, no fascismo também, no pré-ditadura militar brasileira, né? Em que você tem esse tipo de movimento social, está cometendo um crime, porque esse tipo de manifestação golpista, pedir para as Forças Armadas irem contra os poderes constituídos, é crime específico previsto em lei, mas eles usam os argumentos, nós não somos contra a polícia. O que ele quer dizer com isso? Nós não somos contra os crimes cometidos pela polícia. Então, há um acompliciamento entre criminosos. Nós temos que reagir, só há uma resposta possível no interior da democracia a isso: legalidade. Nada além da lei, mas também nada aquém da lei. Tem que ter firmeza nisso. Se nós não tivermos firmeza, nós temos que compreender esse momento histórico. É um momento histórico que não dá para ter mediação. Com violência na política, não dá para ter mediação. É crime, tem que ser punido. Nós temos que tentar criar as condições favoráveis a isso. Forças Armadas interferirem no processo político é crime. Se demonstrar que esses oficiais da reserva têm algum acompliciamento com os da ativa, tem que punir os da ativa. Né? Então, acho que esse tipo de coisa não pode ter vacilo. E punir não é afastar e deixar o cara ganhando o salário dele numa boa, aposentar o cara. Não, é tirar a farda mesmo. É grave isso, é planejar golpe de Estado. É grave, isso é crime. Né? O Tribunal Militar não tem condição de fazer isso porque é compliciado com os caras. Vamos pensar uma PEC, uma emenda constitucional para mudar, acabar com a justiça militar, se for necessário. Ou ela cumpra seu papel. Né? Isso no campo criminal, no campo das Forças Armadas, exigir. Por isso que precisa de um ministro que esteja alinhado com essa visão de legalidade da democracia, porque ele possa punir administrativamente um general que desobedeça. A ordem do presidente da República tem que ser clara. Fiquem nos quartéis e não usem oficiais da reserva para ficar interferindo. A interferência não pode nem ser direta na disputa política, nem indireta. Né?
porque isso é determinado como um princípio constitucional essencial da democracia, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Pedro, deixa eu perguntar uma coisa antes de você nos deixar. Contratei o Pedro hoje só por meia hora. Eu peço desculpa aos internautas. É que o minuto do Pedro está cada dia mais caro, gente. Vocês não têm ideia. O cara está... É mais barato que não sei o quê. Ô, Pedro, essa história do Ministério da Justiça e Ministério da Segurança, como você se posiciona? Você acha que tem que ficar sob o manto a segurança da Justiça ou é melhor dividir? Olha, eu tenho lá de trás, há 5 anos atrás, mais no fim do primeiro mandato da Dilma, eu só tenho um artigo extenso, acadêmico, sobre a necessidade de criação de um Ministério da Segurança para você ter uma política de segurança transversal. Por uma série de fatores aí, que eu não vou me alongar aqui. E depois, quando eu tive um café com o vice-presidente Alckmin em janeiro, quando ele não era ainda candidato nem nada, nós dialogamos sobre isso. Foi meus 2 momentos assim que eu tive algum papel nessa questão. Eu continuo, teoricamente, defendendo esse ponto de vista, mas tudo tem que estar subordinado ao político nesse momento. Então, se o presidente considerar que não deve fazer essa divisão agora, para fortalecer, por exemplo, um cara como Flávio Dino, que é fundamental para nós, porque ele é um sujeito que tem boa presença junto ao judiciário, junto ao legislativo, né? E é um governador que trouxe um caminhão de voto para o presidente da República, né? Foi um governador, hoje é senador. Então, eu acho que não, se o presidente decidir assim, não vejo problema. A única coisa que eu faria seria determinar ao ministro, ao Flávio Dino, que adotasse a segurança como uma política transversal e prioritária, procurasse criar isso no interior do Ministério da Justiça. Existem saídas, e que no futuro seja feita essa divisão, que eu acho que precisa ser, né? Isso a gente pode discutir outro dia. Mas eu acho que isso é subordinado ao político. Não acho que é uma grande questão, pode ser franco. O que me preocupa mais é essa lógica da legalidade, que eu acho que a gente já está começando com velha, vem desde a Lei Feijós, né? Foi aquela lei que primeiro acabou com o tráfico de escravos no Brasil e que foi chamada lei para inglês ver. Foram 800 mil pessoas sequestradas da África depois da Lei Feijó, né? E trazidas para cá como escravo contra a lei, e essa conduta contra a lei estimulada e amparada pelo Estado, né? Então, desde essa época nós temos essa cultura, que é a cultura da não legalidade. E aí, Sérgio Buarque, que me desculpem os que pensam em contrário, mas tem razão, de relações cordiais na aplicação da lei. Relações que, no fundo, essas relações cordiais não são só relações de compadrio e de amizade pessoal, não. É pessoal no sentido de serem pensamentos estratégicos de disputa de poder próprios da política na hora de aplicar o direito. Isso não pode haver, é isso que sempre fragilizou a nossa democracia. Por isso que democracia aqui sempre foi algo frágil, etc. A razão fundamental é isso, o direito não teve autonomia. Essa é a nossa missão agora, é mudar isso, né? É aplicar o direito por fundamentos do próprio direito. O que significa dizer, quem cometer crime tem que ser punido, tem que ser processado, com todo o direito de defesa, ao devido processo legal, porque é óbvio que não vai se ir além da lei, ou seja, abusiva, não se vai cometer abusos, mas não se pode ser aquém da lei, né? E temos que estabelecer uma política em relação à influência possível do executivo, que não é grande, mas que existe alguma nos órgãos de investigação e de jurisdição, através das nomeações, de gente comprometida com essa visão. O Procurador-Geral da República tem que ser alguém comprometido com essa visão. Os ministros nomeados no STF, no STJ e os desembargadores nos tribunais regionais federais têm que ser comprometidos com essa visão. Não pode haver nenhum vacilo nisso. O que me põe medo nessas coisas de nomeação, Renato, é passar a valer a mesma regra que valia no governo Lula e governo Dilma, que gerou tanta tragédia, nós sabemos disso, que é a regra da pequena política nas nomeações. O ministro tal tem um amigo, tem um conhecido, e acaba nomeando o cara que é mais vaselina. Não é o momento para isso. Não é o momento para isso. Nós estamos enfrentando a extrema-direita. A democracia está em risco. Nós temos que nomear só gente
umbilicalmente comprometida com os valores que eu estou falando aqui. Gente que não tenha vacilo, gente que não tenha problema de perder a afetividade social, de ir no restaurante ser xingado, ter o GIF, porque o fascismo é isso. Tem um grande jurista chamado Hans Kelsen, Renato, foi expulso da Universidade de Viena, provavelmente o maior jurista do século XX, foi expulso pelos próprios alunos, tomados pelo nazifascismo na época. Quem não tivesse a consciência que enfrentar o nazifascismo é, inclusive, em função de Estado, perder a afetividade social, não serve para essas funções. Nós temos que colocar claro. Então, porque é só a força do Estado democrático e das ações político-sociais que a gente pode ter como sociedade civil que vão conter a extrema-direita. Senão, nós estamos derrotados. Muito bem. Pedro Serrano, um prazer imenso recebê-lo sempre aqui. Volte Um prazer, Renato, um prazer de... Volte sempre. Obrigada, Pedro. Valeu, Pedrão. Até a próxima. Até a próxima.